Olá, boa noite. Que a paz que excede todo entendimento esteja entrando no teu coração, residindo no teu coração, sendo o árbitro em teu coração. Hoje nós vamos meditar em nosso vídeo, nas Sagradas Escrituras, na palavra esquecer. O que o esquecimento pode fazer conosco? Esquecer é bom ou esquecer é ruim? Vamos ver. Salmo capítulo 103, versículo 2 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, o salmista está falando com a sua própria alma, dizendo: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando nós esquecemos de uma coisa boa que nos aconteceu, ou que alguém, ou que, no caso aqui, Deus, realizou na vida do salmista, então, quando nós esquecemos essas coisas, nos tornamos pessoas ingratas, porque ao esquecer, deixamos também de ser agradecidos. Muitas pessoas se esquecem de benefícios, de bondade, de boa vontade de pessoas que passaram pelo seu caminho e se tornam até ingratas, pelo fato do esquecimento. Então, uma coisa boa a se lembrar é dos benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida. Todos passam por tribulação, todos passam por problemas difíceis, todos passam por situações, às vezes até de lágrimas, de angústia. Isso é parte da vida. A Bíblia fala que o sol nasce sobre o bom e o mal e a chuva cai sobre o justo e o injusto. Então, isso vai ocorrer. Um dia você vai ter que despedir de pessoas que você ama, e assim vai acontecer, não tem como evitar isso. E um dia nós vamos partir e essas tristezas da separação vão acontecer. E às vezes uma pessoa tem que mudar, e uma pessoa às vezes é muito cara em seu coração. Às vezes você tem que mudar e você gosta de determinado lugar ou de determinada situação e precisa ser mudado. Às vezes a circunstância da vida te faz mudar e você precisa então se adaptar àquilo. Mas eu quero que você coloque isso dentro de você. Não podemos esquecer dos benefícios do Senhor. Não podemos esquecer das promessas do Senhor. Agora, eu quero falar de uma coisa que você precisa esquecer. Agora nós vamos em outro texto das Sagradas Escrituras. Está lá em Filipenses, capítulo 3, no versículo 13. Diz assim, Paulo falando aos filipenses: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Existem coisas que nós necessitamos esquecer. O exercício do esquecimento
para as coisas que não servirão para nós no nosso futuro, nem no nosso presente. Então, Paulo estava falando, eu esqueço as coisas que para trás ficam. Como era Paulo? Antes de se converter, antes dele se converter ao Senhor Jesus, ele era um homem bem-sucedido. Ele falava várias línguas, ele era respeitado, ele era cidadão romano, ele era um fariseu muito conceituado, ele tinha muita autoridade. E, no entanto, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele diz, eu reputei todas essas coisas como lixo para ganhar a Cristo. Então, aqui ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo, lá num certo momento, na vida dele, ele teve um naufrágio. E nesse naufrágio ele ficou 14 dias na água. Você pode imaginar, pendurado em alguma coisa lá, para se salvar no meio de uma tempestade. E o que Paulo poderia pensar naquele momento? Se eu fosse um fariseu, se eu fosse exercesse a minha posição anterior, eu estaria muito bem numa casa confortável, né? E não estaria aqui sofrendo. Mas Paulo, ele tinha um alvo. O seu alvo era este: apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu recebi esta convocação. Eu abri mão de todas as coisas para atender esta convocação. Eu quero que você entenda, as coisas deste mundo, por mais boas que elas sejam, não vou dizer que não seja ruim, conforto, não posso falar que o dinheiro é um mal, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro em si, ele não vai te fazer mal, porque é apenas uma coisa material. Você pode fazer dele o seu servo. Mas quando as pessoas elas focam em possuir, em ter, em viver de forma arregalada aqui, elas acabam se esquecendo dos benefícios do Senhor. E elas também se acabam esquecendo da convocação celestial, né? Paulo fala assim, apresso-me em direção ao alvo a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, às vezes as pessoas se concentram tanto aqui e se distraem tanto com as coisas daqui que acabam se esquecendo daquilo que é o mais importante. Deus te chamou para ser a nação eleita, o sacerdócio real, né? Deus te chamou para ser o seu povo, o seu escolhido, sua escolhida, né? E você então começa a se envolver com as coisas daqui e se esquece dos benefícios do Senhor. Porque eu sofri ou porque eu perdi alguma coisa que eu queria tanto aqui, e então eu acabo me esquecendo do Senhor. E Paulo fala, eu humanamente falando, poderia estar muito bem, mas eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Isso já passou, não vai mudar. O passado não vai fazer nenhuma mudança na sua vida. Então, não fique preso ao passado,
aos traumas do passado. Essas coisas você precisa esquecer. As derrotas do passado, elas não podem te afetar hoje. Então você precisa esquecer. E também você tem que esquecer das coisas boas que passaram, porque elas já passaram. Agora eu estou passando por uma grande tribulação, estou passando por uma grande tristeza. Sim, mas esqueça das coisas que já passaram, que estão para trás. Agora você vai olhar para frente, para o alvo a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial em Cristo Jesus. Qual é o seu alvo? Vida eterna. O seu alvo é a vida eterna. Deus enviou Jesus para esse motivo, para trazer-nos de volta para Ele. Você é imagem e semelhança de Deus, e Deus enviou Jesus para trazer você de volta a Ele, para restaurar aquilo que se havia perdido. Então não despreze. Esqueça algumas coisas e não se esqueça as outras coisas. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça dos benefícios de Deus. Não se esqueça do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Não se esqueça dos benefícios, né? O Espírito Santo, a palavra de Deus, a alegria de estarmos e a liberdade de estarmos em contato com a palavra de Deus. Há tantos lugares que você não pode nem segurar uma Bíblia livremente assim. E aqui nesta nação onde estamos, nós podemos fazer isso. Não podemos esquecer do Senhor, negligenciar esse tempo. Temos que lembrar sempre, temos que valorizar sempre, temos que reconhecer sempre. E quando não nos esquecemos dos benefícios do Senhor, então isso vai estar bem diante de nós, todos os dias. Agora, com relação às coisas que não deram certo, com relação às coisas que já passaram, esqueça. Não fique resmoendo uma mágoa, uma derrota. Não fique voltando atrás numa perca, porque já passou, nada vai mudar. Então, agora mesmo, fixe os seus olhos no alvo e esqueça das coisas que para trás ficam. Sempre vai ter uma coisa que nós vamos ter que deixar para trás. Então, faça isso e você vai ser bem-sucedido. E quando chegar o tempo, então a convocação vai ser estabelecida, o prêmio da soberana vocação vai ser alcançado. E aí então você vai dizer, valeu a pena não esquecer e valeu a pena esquecer. Então a palavra esquecer, ela tem que estar presente nas duas situações, esquecendo das coisas que ficam para trás, que não são boas para a minha vida, para a vida eterna, e não esquecer das coisas que são boas, os benefícios do Senhor, para seguirmos agradecidos, para seguirmos felizes de saber que Deus é bom e bem nenhum falta para aqueles que andam na retidão. E Deus é fiel. Quando nós estamos no meio do fogo cruzado, da tribulação, e começamos a lembrar o quanto Deus é fiel, quantas vezes Ele nos livrou, quantas vezes Ele nos socorreu, então nós vamos receber força para continuar.
Não se esqueça dos benefícios. Se esqueça das coisas ruins e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida.